com muita honra de levar essas duas mulheres, né? Eliel confiando a Cris como motorista e outra Cris, né? Não é as crises, né? As duas mulheres abençoadas de Deus. E eu louvo ao Senhor pelo coração dessas duas mulheres que se disponibilizaram para estar indo ali em Miguel Calmon, para estar somando conosco, né, o trabalho ali missionário, né? Quero desde já trazer um abraço das comunidades, do povo de lá, de Geralda também, que não pôde estar aqui hoje com vocês, de Plínio David, Samanta também, né, trazendo um abraço para vocês. E muita alegria a gente estar aqui mais uma vez. A gente não estava programado em vir aqui hoje, mas aí surgiu a oportunidade e a gente vem. Sempre que tem a oportunidade a gente vem, porque é muito bom estar com vocês, abastecendo um pouquinho o nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou em nosso coração nessa semana, né? E algo que eu tenho vivido ao longo dos anos, e nessa semana em si, essa palavra foi mais forte no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Está no livro de Mateus 6, 19, uma palavra bem conhecida. Mateus 6, 19. Amém? E diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Repitam comigo o 21. Porque onde está o teu tesouro? Amém. O 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos mais uma vez nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor já falou aqui em nossos corações através do louvor. Ó Deus, mas te pedimos graça nesse momento, ó Deus, que o teu Espírito venha tomar a direção, ó Deus, das palavras, ó Deus, de tudo, e que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais com o teu Espírito, aprender um pouco mais, ó Deus amado, acerca da tua palavra, e que, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos ser impactados, ó Deus, com a revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Amém? Enfim, eu falei para vocês que essa palavra ela tem falado muito ao meu coração essa semana, porque eu tive algumas experiências com Deus nessa semana acerca justamente do meu coração, do nosso coração em si, como corpo de Cristo, como igreja e como obreiro, enfim, como anda o nosso coração. E eu pude fazer, no Dia dos Pais, eu pude fazer uma retrospectiva da minha vida. Hoje, nesse ano agora faz 18 anos já de uma caminhada cristã. E foram 18 anos bem ativos, 18 anos de dedicação. Eu me lembro que quando eu aceitei o Senhor, foi numa igreja que eu não aguentei pagar o céu era muito caro, né? E aí eu me afastei um pouquinho, porque era muito dinheiro, muita coisa. E aí eu afastei, eu disse, rapaz, eu acho que isso aqui não deve ser o evangelho. E aí eu não aguentei pagar o céu, né, que o céu era muito caro. Eu me afastei um pouquinho. E aí logo depois eu retornei porque eu costumo dizer que quando Deus separa alguém, Ele persegue essa pessoa, ele vai perseguindo, né, até tê-lo por completo. E graças a Deus eu fui agraciado com esse amor de Deus por minha vida. E aí voltei, né, para os caminhos do Senhor novamente. Só que a igreja onde eu congregava um tempo atrás, alguns anos atrás, o nosso coração era muito voltado para a prosperidade. A gente vivia muito forte essa questão da teologia da prosperidade. E o interessante é que o nosso coração era muito motivado a ter. Um coração muito motivado a viver o que era proposto no início do ano, né? Não sei se você já viveram essa experiência, no final do ano você fazer aquela listinha de um bocado de coisa que vai conquistar durante o ano, né? E aí você inclinar seu coração para aquilo e lutar para que aquilo seja realizado. E o meu coração, ele era muito voltado para isso,
para acumular alguns tesouros aqui na terra. E eu lembro que várias vezes nós colocamos campanha para ir para Israel, campanha para ir não sei para onde, campanha não sei para quê, campanhas para ter o carro, porque, na verdade, a evidência do agir de Deus na nossa vida era a prosperidade. Eu conquistava um carro novo ou conquistava uma viagem que eu tinha colocado no final do ano. Aquilo trazia uma sensação de dever cumprido no meu coração, e quanto mais eu conquistava aquilo, mais eu queria mais. Né? O nível de contentamento era muito pouco, porque sempre quando eu alcançava um alvo, eu queria mais, e eu queria mais. E o meu coração ficou voltado para as ações aqui na terra. O meu coração ficou inclinado para conquistas que eu fizesse aqui na terra. E era interessante porque quando você conquista algo que você projeta, que você planeja, dá uma satisfação boa, não tá? Você fica com o coração assim, poxa, eu consegui. Uau, sou um vencedor. E aí você vai lá na frente, dá o testemunho daquela conquista, e todo mundo, uau, Deus está abençoando, e você, todo mundo vai o foco para você, você conquistou. Tem o outro do seu lado que talvez colocou a mesma meta e não conseguiu. E seu coração se enche de regras, poxa, Deus está comigo. Rapaz, que Deus é esse, rapaz? Deus poderoso, porque eu consegui, lancei a meta e eu consegui. Só que, como eu falei, a gente nunca chega no nível de contentamento. No outro ano, chega no outro ano, no final do ano, a lista de novo. E aí talvez aquilo que você conquistou nesse ano, no outro ano você quer algo mais novo. E o nosso coração sempre fica moldado ou ligado sempre em conquistar essas ações terrenas ou alguns tesouros terrenos. E eu quero dizer para você que hoje eu não tenho praticamente 70% do que eu consegui naquela época. Olha que loucura. Eu não tenho 70% ou talvez até mais do que eu consegui naquela época. É loucura, né? Mas Deus não estava nesse negócio, você não estava conquistando, você não ia lá na frente dar o testemunho em tudo. Mas o meu coração, hoje eu entendo que o meu coração estava no foco errado. O meu coração não estava inclinado para fazer aquilo que de fato um cristão deveria fazer. O alvo que Deus queria que eu conquistasse, com certeza não era aquilo. Hoje eu entendo que não era. Nada contra. Se você lançar um projeto de vida e você conquistar, nada contra a prosperidade, você conquistar suas coisas. Porém, o ápice, o alvo principal não é isso. E muitos de nós, como eu andava naquela época, achava que agradar a Deus ou servir a Deus, ou ser um testemunho do poder de Deus ou da graça de Deus seria conquistar algumas coisas. E não é. Não é. Hoje eu entendo isso claramente que não é. Claro que às vezes que eu planejava algo, que eu sou muito de fazer projeto, aquele negócio todo, de sonhar, eu fico às vezes, outro dia a Fernanda estava puxando minhas orelhas, rapaz, você vai muito na frente, Plínio, vivo hoje, eu sou muito assim mesmo, de o negócio está acontecendo aqui hoje, já estou vendo daqui a 10 anos, né? Só que nisso a gente se perde. Nisso várias vezes eu me perdi. Várias vezes eu traçava alguns projetos, conseguia 10, 20% do projeto e já achava que era o máximo e dizia, pronto, agora Deus está me abençoando de vez, então eu vou deslanchar. E acabava me perdendo em algumas ações como essa. Claro que quando você não compreende a palavra de Deus e não busca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por não conhecer as minhas escrituras. Então, quando você se deixa ser levado por algumas doutrinas, você se perde mesmo. Você se perde porque o ensinamento, quem às vezes está aqui na frente, a palavra tem um peso muito grande. As pessoas que estão sendo direcionadas, guiadas pelo líder que está na frente, seguem mesmo, porque acreditam que aquilo é a verdade. Mas a verdade é a palavra de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, meu amigo, a verdade é a palavra de Deus. Amém? E aí, esse era o meu coração. Um coração que acreditava que agradar a Deus era conquistar algumas coisas aqui na terra. E em algum tempo também, logo mais na frente, o meu coração ele começou a ficar um coração meio que confuso. Porque há um tempo eu na igreja trabalhando, fazendo alguns trabalhos na igreja, e eu entendi um pouco do meu chamado e comecei a fazer o seminário, fiz o seminário de teologia.
e disse: Senhor, eis-me aqui para fazer o que o Senhor quiser. O meu coração sempre foi muito aberto para fazer o que Deus quisesse na minha vida. Sempre foi assim. Quando eu namorava, quando eu era solteiro, casado também do mesmo jeito, um coração muito aberto para Deus. Mas nesse coração aberto, nós muitas vezes não paramos para perguntar a Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida, em termos de como servir Ele, até mesmo na obra mesmo. Não é qualquer coisa que a gente faz para Deus na igreja. Não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um presbítero. Não é assim que funciona. E em um tempo da minha vida eu fiquei muito confuso. Eu estava dentro da igreja, ajudando, com o coração aberto para fazer o que fosse, mas porém muito confuso. Muito perdido naquilo que de fato Deus queria para a minha vida, porque quando a gente está com o coração perdido ou confuso, as coisas não ficam claras. Deus está sinalizando, Deus está falando a todo momento, porém, o nosso coração confuso, a gente não consegue enxergar o agir de Deus. Um coração em dúvida não consegue enxergar a sinalização de Deus. Deus está falando para você ir para a direita, você só quer ir para a esquerda. Deus está falando: meu filho, faça isso, se cale, você quer falar. Deus está falando: meu filho, descanse, e você quer correr. É tudo ao contrário, porque o coração não está em sintonia com Deus. E por muito tempo da minha vida, o meu coração ficou dessa maneira. Naquele desespero, naquela ânsia de fazer a vontade de Deus, naquela ânsia de servir ao Senhor, e indo para um lugar, indo para outro, congressos e mais congressos e tudo mais. E acabou que chegou um tempo que eu entrei em parafuso. E sabe o que acontece quando a gente fica com o coração, um coração perturbado, um coração sem foco, sem alvo? Nós acabamos esfriando. Nós esfriamos porque nós achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações. Nós achamos que a gente está pedindo a Deus e Deus virou as costas para nós. E a oração a gente ora e não acontece, a gente pede e não vem. E aí a gente para e diz: rapaz, Deus não está comigo não, Deus está abençoando todo mundo e não me abençoa. No entanto, Deus está abençoando, só que a gente não consegue enxergar. No entanto, Deus está falando, só que a gente não consegue ouvir. Deus está mostrando para nós, às vezes da maneira mais simples, mas nós não conseguimos enxergar nem perceber, porque o nosso coração está confuso. Porque muitas das vezes o nosso coração está tão ansioso que a minha vontade seja realizada, que nós esquecemos até da vontade de Deus. E focamos e queremos que isso aconteça de todo jeito, e não acontece, e aí você entra em parafuso e diz: rapaz, não está acontecendo, está demorando, e demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada acontece, nada muda. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você não está percebendo, mas está mudando. Não da forma que você acha ou queria que acontecesse, mas da maneira de Deus, da maneira do Eterno. E um coração confuso não consegue enxergar isso. Um coração confuso não consegue ver a graça de Deus em nada, nos mínimos detalhes. Às vezes eu estou andando com o Geralda e na semana retrasada nós fizemos uma loucura. Nós paramos uma subida, a gente estava indo para Palmeiras e nós paramos uma subida. Aí estava, aliás, na semana passada não, foi no dia que Vasti estava lá com a gente, a missionária da AME. E eu, na subida, eu parei o carro, desliguei tudo. E Geraldo: oxi, que foi? O carro deu pane e tal. No meio do nada, era mais ou menos 10 horas da noite. E eu disse: vai todo mundo para fora do carro. Quando a gente saiu para fora do carro, que olhamos para as estrelas, olha para o céu. A coisa mais linda do mundo. Várias estrelas que você não consegue ver na cidade. Mas aquele clarão de estrelas, meu Deus, aí quando eu pensei, não. Aí eu disse: você consegue enxergar a grandeza de Deus? Vasti começou a chorar. E eu comecei a chorar. Geraldo olhava e disse: meu Deus, que coisa linda. E nós passamos despercebidos. Aí disse: mas o que é que isso tem a ver, Plínio? Talvez você não consegue contemplar o belo de Deus. Talvez você não consegue ver a grandeza de Deus na criação, a grandeza de Deus, a graça de Deus no meio da sua família. Às vezes você não consegue enxergar a graça de Deus no seu trabalho. Às vezes você não consegue ver muitas coisas que Deus tem feito ao meu e ao seu favor, por conta do nosso coração confuso, por conta do nosso coração inquieto,
por conta do nosso coração que muitas vezes quer, porque quer, com a força dos nossos próprios braços, que as coisas aconteçam do nosso jeito. E como eu apanhei? Como eu apanhei? Apanhei muito, porque nesse coração sem foco, nesse coração perdido, você se frustra, você cria expectativas onde não era para criar, você espera das pessoas algo que não vem, e aí você fica naquele tiroteio emocional, espiritual, achando que você não é mais filho de Deus, e aí acaba que você esfria. E eu esfriei. Fiquei frio por um tempo. Não saí da igreja, não me afastei dos caminhos, mas o desejo e a ânsia, aquela pegada que eu tinha antes de servir ao Senhor, ele se afastou, se esfriou. Se esfriou. Porque eu orava e as coisas já não aconteciam mais. Eu pedia e parecia que Deus já não estava mais respondendo. E olha que eu orava muito, eu gostava de orar. A gente era do Ministério de Intercessão e a gente orava bastante. Mas mesmo assim, dentro da igreja, chega um tempo que a gente tem que se calar. Chega um tempo que a gente tem que aquietar o nosso coração. Quando a gente percebe que ele está meio que sem parafuso, aí a gente senta. O pessoal diz assim, né? Quando você estiver com raiva, conta de 1 até 10, né? Chega na igreja e diz, eu vou contar de 1 até 100 aqui antes de começar o louvor. E dizer, pai, fala comigo. Meu coração está assim, está assado, mas fala comigo hoje, que eu estou precisando, hoje eu estou perdido, estou igual um relógio louco. Mas fala comigo hoje. E aí você para e deixa Deus falar com você. E várias etapas em relação ao meu coração, eu pude perceber o quanto, já depois, eu pude perceber o quanto Deus me amava em meio a essa loucura toda. Em meio a essa frieza, eu pude ver o quanto Deus me amava. Aí você diz, como, Plínio? Em algumas situações inusitadas, em algumas situações trágicas, né? Como é Marlon, né? Marlon estava falando que aprendeu com Deus através do acidente, né? Eu também sofri alguns acidentes e um dos acidentes que a gente sofreu, Geralda, eu lembro como hoje, Geralda virou para mim e disse, amor, a nossa vida tem que ter um sentido. A nossa vida tem que ter um propósito maior, porque não é normal 2 acidentes de carro e nenhum dos 2 a gente sair com nenhum ferimento. A gente poderia ter morrido, porque o segundo acidente foi terrível, foi feio mesmo. E a gente poderia ter morrido ali, na maior. Mas Deus preservou nossa vida. E era no momento que a gente estava com o coração, eu particularmente estava com o coração mais perdido. Porque eu já não estava mais tanto focado na igreja, era só trabalho, a gente estava com a empresa de consultoria, era só trabalho, respirava trabalho, vivia trabalho, quase que não ia mais para a igreja, e era só trabalho. E aí Deus foi, deu acidente, e aí Geralda parou e disse, a gente tem que parar. A gente tem que parar que nossa vida tem que ter um sentido. E eu lembro como hoje que nesse último acidente, a gente parou de fato, voltamos para casa, Geralda não sabia que estava grávida, isso tem 2 anos o acidente. Geralda não sabia que estava grávida de Plínio Davi. E aí ela sentindo muita dor na barriga e nas costas. E aí foi para o médico. Chega lá no médico, o médico examina tudo, olha, quando você está grávida, minha filha. Sua dor é porque você está grávida. Ela, como é? Já pensou? Estou grávida. Mas, para quem não podia ter um filho, já teve um, agora já está com outro. E aí ela volta para casa e fala para mim, eu estou grávida. Quando chega lá no médico e faz a ultrassom, vai ver que a placenta está descolada um pouquinho, e ela passa a gravidez toda em casa, sem trabalhar. O médico diz, você tem que, para esse bebê nascer, a gente vai ter que dar medicamento, tudo direitinho para ele desenvolver. E aí a gente parou. Disse, rapaz, que loucura que a gente está fazendo na nossa vida. Que desespero é esse no nosso coração? Que loucura. E aí a gente parou. E começamos a voltar para onde a gente nunca deveria ter saído. Começamos a inclinar o nosso coração para o tesouro maior. Para o lugar onde a gente nunca deveria ter desviado. Que era Deus. E a Geralda em casa, começamos a buscar,
começamos a pedir ao Senhor. Aí lembro como hoje, Nilo estava lá fora do Brasil, não lembro onde era. E aí Geraldo vira para mim no quarto e diz: quero voltar para a videira. Eu tomei um susto, eu digo: como é? Quero voltar para a videira. Então tá bom, vamos voltar. Peguei e mandei uma mensagem para Niles já respondeu logo de imediato. E aí nós começamos gradativamente a ir voltando para Deus. Começamos a respirar de novo, né, a essência de Deus. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando nós não pegamos esse feedback de Deus, quando nós não pegamos esse agir de Deus, mesmo em meio a um acidente ou em meio a algumas coisas resultadas de Deus, quando a gente não para e espera aí, Deus quer falar, Deus está falando agora. Espera aí, Deus sinalizou. Às vezes Deus tem que pegar e dar um murro no oi para a gente acordar. E aí eu parei e disse: a gente está igual a religioso. A gente está indo na igreja, a gente ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, sai no outro, e a gente continua do mesmo jeito. Essa semana agora nós tivemos uma experiência, né, eu particularmente, bem interessante com um senhor lá de Palmeiras, que é o seu Dimas. Algumas meninas aqui conhecem o Dimas, né, ex-esposo de Dona Olga. E dentro disso aqui que ele estava falando, ele chegou para mim e disse: Plínio, rapaz, mas eu tive uma experiência tão boa com Deus esses dias. Eu disse: que foi? Eu saí daqui de Miguel Calmon, fui para Irecê, participar de um culto lá, e eu fiquei tão maravilhado com tanta gente, rapaz. Acho que tinha mais ou menos 300 pessoas ali na praça, todo mundo cultuando a Deus, mas pense num momento maravilhoso, a graça de Deus ali. E eu estava... Ele tem 60 anos, viu? Ele sai de lá da casa dele e anda 3 quilômetros a pé para ir participar da reunião lá em Palmeiras. Uma coisa maravilhosa. É um homem de Deus, pode estar chovendo, pode estar o sol, pode estar o que for, ele vai andando para participar. Ele sai de Miguel Calmon, sai da onde ele mora para Miguel Calmon, dá 15 quilômetros. Ele sai de jumento para ir para a igreja, quando a gente não estava fazendo as reuniões lá em Palmeiras, ele saía de jumento e ia, participava do culto em Miguel Calmon e voltava 10 horas da noite de jumento. E você vê a sede desse homem para ouvir a palavra de Deus. Só que tem uma questão. Seu Dimas estava igual a eu também. Está ainda. Seu Dimas, ele é separado da esposa. Eu estou falando o nome dele e da esposa porque eles já falaram que poderia dar o testemunho. Ela, né, Dona Olga, quando quisesse dar o testemunho deles, podiam falar. Ele é separado da esposa há 10 anos. E separou por uma bobagem. Só porque o pessoal do interior é bem raçudo. Quando dá uma palavra, pode chover pedra, ele não volta atrás. E aí ele falou para a esposa, disse: eu não quero que meus filhos vá para a cidade para estudar. Ela disse: e os meninos vão ficar igual a burra aqui no interior? Eles têm que aprender. Eu já disse que não é para mandar. E ela foi e mandou. Quando mandou, que ele voltou da roça, que os meninos pegaram o ônibus, a primeira vez para ir para a cidade, quando ele voltou da roça, ele pegou as roupas dele e foi embora. Hoje mora numa casinha de barro, feinha, tem energia, mas mora lá na casinha de barro feinha, e a mulher mora lá 10 anos. Não se falavam, até no carro, se fosse um para um lugar ou para outro. Pegasse o carro, ela entrasse no carro, ele saía do carro e ia no outro carro. Hoje, pela graça de Deus, os dois já assistem os cultos juntos, um do lado ou do outro. Não olham para o lado nem para o outro, mas assistem o culto juntos os dois. E seu Dimas, ele estava enfermo, e ele assistindo a televisão, num desses cultos aí que passam na televisão, e ele aceitou Jesus ali. Ele disse: a partir de hoje, onde eu ouvir falar de Deus, eu vou. E ele sai onde tem, ele vai ouvir a palavra de Deus. Só que, até hoje, ele nunca conseguiu liberar o perdão para sua esposa. Até hoje, ele nunca liberou o seu coração para o perdão. Ainda quando ela passa de um lado, ele ainda vai para o outro lado ainda. E eu, na quarta-feira, tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E eu disse: seu Dimas, é maravilhoso realmente você ir para o culto, você ir para a igreja, você participar e tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Mais maravilhoso ainda é viver tudo aquilo. Ele parou assim e disse: mais maravilhoso ainda é você viver a palavra de Deus. Mais maravilhoso ainda é você ser um testemunho vivo da manifestação da graça de Deus na vida da sua família, na vida das pessoas que estão em volta de você. E ele parou assim, baixou a cabeça e ele olhou para mim. Eu disse: o senhor está disposto a viver? Ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse: estou. Eu disse: pois tem um primeiro passo que precisa dar.
Ele disse, qual? Ele disse, você ama a sua família? Ele disse, amo. Então o primeiro passo é só pedir perdão à sua esposa. Ah, mas para me pedir perdão, ela vai ter que fazer isso, 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 isso. Aí eu parei, eu digo, meu Deus, me dá graça aqui agora que o homem se manifestou. Eu disse, aí na hora veio a palavra de Jesus, eu digo, Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu gritando, dizendo, Deus manda raio, meu pai manda raio, tora esse povo no meio, que esse povo está tudo injusto comigo, tá. Jesus fez isso? Não, morreu calado. E quando ele sobe na cruz, ele ainda diz aqui, Pai meu, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele questionou alguma coisa? Não. E por que o senhor tem que questionar? Ou o senhor é melhor do que Jesus, ou eu sou melhor do que Jesus, que nós não podemos ser injustiçados. Ah, mas porque eles falaram isso, isso, isso na praça. Eu disse, se fosse Jesus no seu lugar ali. E ele parou, ficou pensando, e conversa vai, conversa vem, foi amolecendo o coração, entrou no carro comigo, aí eu peguei na perna dele, bati assim, disse, e aí, tá pronto? Ele disse, eu vou me preparar para esse momento. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Nós não podemos ter um coração religioso, meus queridos. Nós não podemos ter um coração religioso. Deus, ele tem muito mais para nós. Muito mais para aquele povo, muito mais para mim, para você. Deus tem muito mais. Só que o nosso coração, ele precisa estar inclinado em Deus. O nosso coração, ele precisa estar voltado 100% para Deus. Não é 99%, é 100%. E nessa trajetória toda, no ano passado, no finalzinho do ano passado, Deus, ele me mostrou isso. Ele me mostrou isso, o quanto eu estava errado, o quanto meu coração estava errado. Em tantas coisas que eu fazia e achando que estava certo. Quantas coisas que eu falava, né, e praticava achando que estava correto. E, no entanto, eu estava muito errado. Estava muito longe do propósito real de Deus. E já trabalhando em missões, que na verdade já fazia isso há algum tempo, com Adam Smith, com Rubens, a gente fazia algumas cruzadas, mas nesse trabalho mesmo, permanente, de estar iniciando, continuando o trabalho, cuidando, né, é a primeira vez que eu estou fazendo. E no ano passado foi um dos momentos assim que eu acho que eu não cheguei a pedir a Deus para Deus me levar. Eu não cheguei a pedir a Deus, Deus me leva porque eu não aguento mais. Mas que eu pedi a Deus toda hora para que aquilo passasse logo, que o meu coração já não aguentava mais. A minha mente, o meu corpo não aguentava mais. Várias vezes eu ligava para Niles e dizia, Niles, eu não aguento mais essa situação. E Niles falava, espera. Eu digo, esse homem só sabe falar para me esperar. Espera. Eu disse, mas não dá, eu não aguento mais, eu vou chutar o balde. Espera. E o coração acabado, torado no meio. E eu disse, Senhor. Eu lembro como hoje, essa oração que eu fiz, eu disse, Senhor, hoje, de fato, o meu coração é teu. E eu peguei o meu coração e dei para Deus. E disse, Senhor, faça da minha vida, do meu coração, o que o Senhor quiser. Na hora que eu fiz isso, parece que tudo que eu tinha vivido, os 16 anos de igreja, de tudo, de servir e tudo, parece que tudo se acabou. E eu entreguei o coração para Deus. Eu disse, Senhor, o coração é teu, a minha vida é tua. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não vou mais brigar, não vou mais falar mais nada, eu vou só me calar. Se meu pastor está falando para mim esperar, então pronto, é boca de Deus e acabou, eu vou esperar. E me aquietei. Comecei a ler alguns livros e eu comecei a ver que, na verdade, o verdadeiro coração, o coração que está no centro da vontade de Deus, é aquele coração obediente. É aquele coração que vive debaixo da soberania de Deus. É o coração que vive em obediência a Deus, independente do que você ache que é certo ou errado. Porque Deus não precisa da minha opinião ou da sua para agir. Precisa? Não. Deus age, ponto. Só que para entender isso, é preciso nós abrir mão da nossa própria vontade. E aí é onde é que está o negócio. Nós relutamos muito com Deus. Nós brigamos muito com Deus. E nessa briga toda, nós sofremos e padecemos porque
a nossa vontade sempre, a maioria das vezes, quer ser maior do que a vontade de Deus. E quer que tudo aconteça no nosso tempo, sem esperar o tempo certo de Deus. E no final do ano passado, eu pude experimentar isso. Eu disse, Senhor, a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. E aí o meu coração, então, começou a mudar um pouquinho. Ainda está mudando, ainda está em processo ainda. Mas mudou um pouquinho. Mudou porque hoje, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às vezes à solidão, que a gente está ali em Miguel Calmon, vocês voltam aqui todo mundo maravilhado e tudo, mas a gente fica lá e às vezes dá solidão. Mas em meio à solidão a gente consegue ver a graça de Deus em tudo. Hoje eu consigo enxergar as coisas não mais como enxergava antes, não mais com um coração questionador, mas com um coração grato a Deus, como Marlon tem hoje o coração grato a Deus por tudo. Até pelo que dá errado, eu agradeço a Deus. Até por uma palavra que fere, eu agradeço a Deus. Porque em alguma coisa, Deus vai se manifestar. Nesse Dia dos Pais, como Deus é maravilhoso, rapaz. Nesse Dia dos Pais agora, eu tive a oportunidade de ver meu pai, já quase 4 meses sem ver meu pai. E minha mãe veio, né? Ficou 3 dias com a gente. E aí eu ia levar ela só em Campo Formoso e acabei que eu disse, não, eu vou logo lá ver meu pai. Rapaz, mas parecia que meu pai tinha 10 anos que não me via, e eu também tinha 10 anos que não via ele. Mas me joguei nos braços dele, só faltei atracar o velho assim. E cheirei, beijei, abracei. E o sentimento foi diferente dessa vez, porque parece que o coração da gente, quando está tranquilo em Deus, está mais leve, está leve para tudo. Você consegue ver o amor de Deus em tudo. E eu lembro que meu pai estava sentado assim no banco, e eu deitei no colo do meu pai e botei Plínio Davi aqui. E ficou deitado no colo do meu pai e Plínio Davi aqui na minha perna. E eu comecei a ver a geração do meu pai, a minha, né? Vendo o pai, o filho e o neto, né? Todos 3 ali ligados, né? Interessante, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Mas, e eu fiquei olhando assim, maravilhado com aquilo, meu coração quase que pipocando, tanto que quando eu vim lá para cá, que eu deixei meu pai e minha mãe, eu vim na estrada chorando. Porque parecia que eu estava deixando um pedaço de mim lá. Sentimentos aflorados que outra hora eu não tinha. Sentimentos fortes de amor que outra hora eu não tinha. E eu louvo a Deus porque hoje eu posso ver em todas as coisas, como eu falei, boas ou ruins, eu consigo enxergar a graça de Deus em tudo. Eu consigo enxergar o agir de Deus em tudo. E aí concretizo com o versículo 22 que nós lemos. São os olhos, diz assim no 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se nós conseguimos enxergar as coisas com os olhos bons, com os olhos de Deus, o nosso corpo vai brilhar. A nossa vida vai brilhar. A gente chega ali em Miguel Calmon, não é que está chegando o Papa, nem o anjo, nem nada. Está chegando um homem pecador. Só que a graça de Deus vem junto com a gente. Quando você chega no seu trabalho, está chegando um homem pecador também. Só que a graça de Deus vai junto com você. E você consegue enxergar tudo aos olhos de Deus. E aí você começa a brilhar. Lembro-me que a gente estava lá, eu e Edmari, na casa de um casal, no povoado chamado Urubu. E ela lá com Edmari, falando tudo da vida dela, como só em 3 meses que a gente está andando com eles. E ela falando como a vida deles estão agora, o marido como mudou, o marido murmurava, xingava muito. E hoje não xinga mais, não fala mais nada. Quando vai falar que vai para algum lugar, ele diz, se Deus quiser, a gente vai. Se Deus não quiser, a gente não vai. E aí ela falando para Edmari, dando testemunho dela, eu saí com o marido, né? Quando a gente volta no outro domingo, ou na outra terça-feira da outra semana pegar eles, e aí ela fala para mim, diz, Plínio, rapaz, chegou uma pessoa aqui em casa e parou na porta de casa e ficou olhando para dentro de casa. E aí eu disse, o que é, menina, que você está olhando? Eu estou vendo um brilho tão diferente em sua casa. E ela parou e disse, é mesmo? Estou vendo um brilho tão diferente em sua casa. E ela parada. E ela já assustada, né? Que não sabe o que é isso. E ela olhando e disse, rapaz, estou vendo um brilho tão diferente em sua casa. Você trocou as lâmpadas? Não, é a mesma lâmpada. Você fez o quê? Está tão diferente esse brilho. Aí ela,
entrou na casa e ela começou a falar, não, porque agora eu estou indo para umas reuniões toda terça-feira, lá onde fala de Deus. Aí ela, rapaz, então é isso. Você pede o rapaz quando vir aqui para orar por mim também? Pensando que o poder está na gente, né? Pede ele para vir aqui. E quando foi nessa terça-feira, ela começou a falar assim, olha, não posso deixar de pedir que fulano tal pediu oração. Ou seja, o brilho, quando nós começamos a colocar nosso coração no lugar certo, o brilho vem. As pessoas que estão em nossa volta são contagiadas. As pessoas que estão em nossa volta são impactadas com a nossa palavra? Não, com a nossa vida. São impactadas com a essência que sai da nossa vida, que é Cristo Jesus. Então que nós possamos ter um coração, o mesmo coração do Mestre, o mesmo coração de Jesus. Um coração obediente, um coração grato, um coração que se entrega, mesmo que chegue para morrer. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu queria convidar Amém? Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração rápida, vou passar para neles. Senhor Deus e Pai,